Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho vamos ter nossa videoaula, nossa aula ao vivo de campo elétrico. Espero vocês para essa viagem sensacional no mundo da eletrostática. Valeu? Grande abraço. Beleza, povo? Agora, não estando de cabeça para baixo, nós vamos dar continuidade à segunda parte da aula de campo elétrico. Para a gente poder dar prosseguimento ao nosso assunto de campo elétrico, é necessário que a gente faça uma breve revisão do último assunto, que foi o campo elétrico gerado por carga pontiforme. Nós vamos ver campo elétrico uniforme, tá? Então, no último assunto que nós falamos foi de campo elétrico criado por uma carga elétrica. Nós verificamos que uma carga positiva gera um tipo de campo de deformação do espaço que a gente chama de campo de afastamento. Quer dizer que tudo que você colocar lá se afasta? Não. A representação da linha de força se afasta da origem. Isso que nós vamos representar aqui. Então, esse aqui a gente chama de um campo divergente, que produz linhas de afastamento. Por favor, cuidado na hora que você utiliza as palavras afastamento e aproximação. Afastamento e aproximação é para campo, atração e repulsão para força. Beleza? Vimos também que carga negativa gera linhas de força, ou melhor, tem um campo elétrico representado por linhas de força que se aproximam da sua região de origem. E nesse caso, você gera um tipo de campo que a gente chama de convergente ou com linhas de aproximação. Vamos escrever aqui. Esse aqui é o convergente, ou ainda, a sua representação produz linhas que a gente diz que são linhas de aproximação. Legal? E caso você precise calcular a intensidade do campo elétrico nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, qualquer um desses três pontos, você já conhece a expressão, vimos na aula anterior, é aquela que diz que o campo elétrico é dado pelo produto carga elétrica constante eletrostática sobre a sua distância, sempre elevado ao quadrado. Lembrando para você que campo e distância são sempre inversamente proporcionais ao quadrado. Não esqueça dessa relação, porque ela é muito batida no exercício, ou seja, dobra essa distância, o campo elétrico cai pela quarta parte, triplica a distância, o campo elétrico vai cair pela nona parte, e assim sucessivamente. Beleza? Vamos à segunda parte. Bom, vamos então agora para o assunto de hoje. O assunto de hoje, como nós estamos falando para você, é o campo elétrico e uniforme, que a gente conhece nos exercícios com abreviação de CEL. Então, sim, hoje a eletricidade vai te levar para o CEL, para o campo elétrico e uniforme. Então, essa grande diferença que tem entre o campo elétrico comum e o campo elétrico uniforme é que esse daqui, você está lembrado que a intensidade varia com a distância. Esse aqui não. Qualquer distância a partir da região geradora, ou seja, da placa geradora, terá como intensidade o mesmo campo elétrico. Então, a 5 centímetros, 1 metro, sempre vai ter para nós a mesma intensidade. Parece meio forçação de barra, mas não é. Nós estamos acostumados várias vezes no dia a dia a trabalhar com essa condição de admitir que um campo é constante. A gente sabe que quando você se afasta da superfície da Terra, a intensidade do vetor campo gravitacional vai diminuindo, isso é fato. Mas a gente admite que próximo à superfície da Terra, a intensidade do campo é sempre a mesma, né? 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Então, a uma distância de 10 metros, 200 metros, se admite tranquilamente, 1 quilômetro, que a gravidade basicamente é a mesma para a resolução de um exercício. A gente vai ter também essa mesma ideia. Lembre-se que a Terra é redonda, você pode acreditar, mas é redonda, mas a gente nota e olha para um lado e para o outro, então está tudo planinho aqui do meu lado, então eu acabo imaginando o vetor campo gravitacional, todo mundo com a mesma direção e sentido. A ideia também é a mesma, é muito parecida com o campo elétrico uniforme. Vamos imaginar uma superfície muito grande, infinita, onde todos os vetores que representam o campo elétrico nessa região têm a mesma direção e sentido e a qualquer ponto tem a mesma intensidade. E o primeiro tipo de campo que a gente vê é o campo gerado por uma placa. Então, é uma placa muito grande, é uma placa extensa, é uma placa que a gente diz até que ela é infinita. Algumas vezes a gente faz uma curvinha assim, ó,
vai identificar que ela continua até lá para cima, continua até aqui para baixo, ou seja, que ela é grande pra caramba. Logicamente, ela tem que estar carregada eletricamente. Eu vou imaginar que ela esteja, por exemplo, carregada positivamente. E nesse momento, E nesse momento que a gente identifica que ela está carregada positivamente, ela também vai ter linhas de força e obedecer a mesma ideia. Como a carga é positiva, ela vai ter linhas de força que se afastam da origem. Tanto para um lado quanto para o outro, ela se afasta da placa geradora. Aqui eu mostrei para você que em cada pontinho você tem como calcular uma intensidade em função da distância da carga geradora. Como o campo elétrico é uniforme, eu posso chamar esse ponto de 1, esse pontinho mais próximo de 2, esse aqui mais afastado, por exemplo, de 3. Como o seu campo elétrico é uniforme, você admite que para qualquer ponto, a intensidade do campo elétrico no ponto 1 é igual à intensidade do campo 2, que é igual à intensidade no ponto 3. Todos os pontos têm a mesma intensidade. Essa é a grande diferença do campo elétrico comum gerado por uma carga e outro por uma placa. E aí, logicamente, a gente já fica até mais esperto, que a gente pensa, tem que decorar mais de uma forma, vai ter forma. Vai, mas é fácil você guardar. Primeiro que você já está notando, tem uma bolinha lá, identificando a carga, então é esse campo que varia com a distância. Tranquilo. Esse daqui vai aparecer a ideia de placa. O tio sempre faz essas palavrinhas, eu vou marcar aqui do lado, ó, placa. Então, falei em placa, então você já sabe que você vai estar trabalhando com campo elétrico e uniforme. Como é que eu calculo esse campo elétrico, essa intensidade do campo elétrico? A gente já viu e a gente vai ver agora. Lembra que a força elétrica pode ser dada pelo produto Q vezes E? Não é assim? Então quer dizer que a intensidade do campo elétrico vai ser dada por força sobre carga. A unidade, você já sabe, é o Newton por curva. Em qualquer ponto que você imagine a uma distância de uma placa eletrizada e infinita muito grande, a intensidade do campo vai ser sempre a mesma. Essa é a maior característica que você tem de um campo elétrico uniforme para um campo elétrico que varia com a distância. Até aí, tranquilinho? Beleza? Vamos a outras diferenças, outros comportamentos que a gente deve, por exemplo, levar em consideração. Lembra um determinado momento que a gente falou assim, principalmente na parte de eletrização, que tem um processo da indução que você aproxima um corpo carregado de um corpo neutro. E a gente chegou à conclusão, e nós vamos fazer essa demonstração de novo, que toda vez que você aproxima um corpo neutro de um corpo carregado eletricamente, ele sofre atração. É desse jeito, né? Ou seja, eles têm que estar carregados eletricamente. Seja positivamente ou negativamente, o corpo neutro sempre vai ser atraído. Agora a gente vai ter que fazer um porém. Entenda por que a gente vai ter que fazer esse porém. Veja só o que eu acabei de falar para você. No exemplo que eu falei para você, eu imagino assim a situação. Um corpo carregado eletricamente, estou imaginando que ele está sendo carregado positivamente, legal? E aqui eu vou botar para você um corpo neutro. Não esqueça que o corpo neutro, o número de cargas positivas e negativas são exatamente iguais. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, que pelo princípio de Dufay, a gente tem uma separação de cargas elétricas, onde o elétron tem direito à movimentação, e o próton, tadinho, vai ter que ficar paradinho na dele lá. Então vamos representar esses elétrons que vão se deslocar. Faça de conta que você tenha 3 elétrons nessa região. Já que o corpo é neutro, obrigatoriamente ele vai ter que ter 3 cargas positivas. Então vamos marcar aqui, ó. 1, 2, 3. Para que o total dê 0. Qual é a conclusão que a gente chegou naquela época? Foi o seguinte: essa região vai sofrer uma força de atração. Verdade. Esta região que eu tenho aqui vai sofrer uma força de repulsão. Por que isso vai acontecer? Bom, porque aqui é negativo, aqui é positivo, entre eles tem atração. Aqui é positivo e aqui é positivo, vai ter uma repulsão. Show de bola, verdade. Agora, o que eu preciso que você atente com detalhe? Do corpo carregado positivamente até essa região que está com excesso de cargas negativas, existe uma distância dzinha. Dessa região carregada positivamente até essa região carregada positivamente que tem repulsão, tem uma distância que eu chamo de dzão. Por comparação, a gente nota que dzinho realmente é menor do que dzão. E quando você calcula a força elétrica que existe entre eles, a força elétrica é dada pela lei de Coulomb. K, Qzão, que é a carga do seu indutor, Qzinho é a quantidade de cargas negativas ou positivas,
dividido pela sua distância elevado ao quadrado. Qual a conclusão que a gente chegou nessa informação? Que quem estiver a menor distância, certamente vai estar submetido a uma maior força. Logo, a força que você tem de atração é maior que a força de repulsão. Show? Tranquilo? Beleza. Isso você já sabia, já tinha visto já na parte de eletrização. O que mudou agora, então, Vanessa? Mudou que agora você tem um campo elétrico e uniforme. Vamos representar o campo elétrico e uniforme aqui para a gente comparar, tá? Então está aqui, ele está carregado positivamente e eu vou pendurar aqui do cantinho um corpo neutro. Legal? Não esqueça que o corpo neutro tem um número de cargas positivas e negativas exatamente iguais. Então, o que vai acontecer? Pelo princípio do Fermi, os elétrons novamente se deslocam e vão ficar nessa região. E as cargas positivas, tadinha, não sai de casa, fica paradinha na deles, vão continuar aqui. Ó. Legal? Alguma diferença dessa situação para essa? Aparentemente nenhuma. Continuo tendo uma força de atração aqui? Continuo. Continuo tendo uma força de repulsão aqui? Também continuo. Mas então é a mesma coisa. Quando você for calcular a força elétrica agora aqui, a força elétrica vai ser dada pelo produto Q vezes zero. Legal? Então vamos lá. Esse Ezinho é a intensidade do campo elétrico, que é a mesma tanto aqui na região de atração quanto na de repulsão. Fato. Segundo, o total de cargas negativas e positivas que foram separadas são exatamente iguais. Então quer dizer que a força de atração e de repulsão são exatamente iguais em módulo. Ou seja, tem a mesma direção, tem a mesma intensidade e sentidos opostos. Logo, elas se anulam e o corpo não é atraído e nem repelido, ele fica parado. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que esse cara ele não gera um campo elétrico uniforme. Caso você tenha dúvida, é só você imaginar o seguinte, tá? Esse aqui é o seu bastãozinho. As linhas de força que representam esse campo elétrico, elas não têm a mesma direção e sentido. Elas, de repente, por causa do reflexo, vou representar aqui para você assim. Ó. Elas estariam assim, mais ou menos assim. Legal? Espalhadonas. Já aqui, elas têm a mesma direção e sentido que caracteriza o campo elétrico uniforme. Então, vamos melhorar aquela frase que nós falamos inicialmente. Todo corpo neutro é atraído por um corpo carregado eletricamente. Desde que esse corpo carregado eletricamente não produza um campo elétrico uniforme. Porque se ele produzir um campo elétrico uniforme, o corpo neutro não é atraído. Voltando, segunda parte nossa, fala a respeito não de uma placa, mas de duas placas. É sempre bom a gente lembrar que a intensidade do campo elétrico está associado à carga elétrica. Então, a gente sempre vai ter essa comparação. Quando analisar placas, observe o seguinte, se você tiver uma placa carregada com uma carga Q e outra de módulo 2Q. Então, aqui tiver módulo 2Q, tem, nas mesmas condições, o dobro da intensidade do campo elétrico daquela que seja de carga Q. Tá? Então, carga e a intensidade do campo vão ser proporcionais. Legal? Então, vamos lá. Esse que nós vamos trabalhar é o de duas placas planas e paralelas. Duas placas. E aí, a gente vai combinar o seguinte. Uma placa, que eu vou chamar de placa A, ela está carregada com mais Q. Legal? A outra placa, que eu vou chamar de placa B, ela vai estar carregada com menos Q. Então, como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, essa C mais Q ou menos Q indica qual a natureza, mas em termos de intensidade, o campo elétrico gerado por essa placa A tem a mesma intensidade dessa placa B. Então, isso aqui vale E, essa também vale em módulo E. Beleza? Vou marcar 3 pontinhos para você. Então, vamos marcando 3 pontinhos juntos aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. E aí, em cada pontinho desse, eu vou marcar o campo elétrico gerado por cada placa. Vou fazer pelas cores que de repente fica mais legal, tá? Ou pelo nome, se achar melhor, você identifica aí. Né? Esqueci que tem o Felipe, porque ele não enxerga problema de cores, né? Então vamos lá. Então, placa A, no ponto 1, já que a placa é positiva, ele vai gerar um campo de afastamento. Eu vou marcar aqui, ó. Essa placa positiva, em 2, também gera um campo de afastamento.
essa mesma positiva em 3 também gera um campo de afastamento. Legal? Essa placa negativa, ela gera campos de aproximação. Então, vamos marcar esses campos de aproximação. Então, em 3, aproxima. Em 2 também aproxima. E em 1, ela aproxima. Rápida operação com vetores. Esses dois vetores têm a mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Moraes, se você somar, vai dar 0. Então, o campo elétrico em 3 vai ser nulo. Beleza? Em 1, mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos. O campo elétrico resultante em 1 também vai ser nulo. E em 2, se eu somar E com E, comparando aqui, vai me dar como resultante um campo equivalente a 2E. Show de bola? Então tá. Primeira coisa, já logo de cara, você nota que se você tiver uma placa de carga aqui, você gera um campo elétrico em algum ponto qualquer, que ele também vai ter intensidade E. Nesse daqui, entre as placas, você consegue produzir um campo elétrico com dobra intensidade, equivalente a 2E. E esse campo realmente tem alguns benefícios. Por quê? Porque ele serve para fazer seleção de partículas, né? Então, a gente cita, antigamente tinha até essa ideia dos tubos, né, de imagem, ter a separação de carguinhas para tocar na tela, para iluminar o pixelzinho. E você também tem outras aplicações. A impressora jato de tinta também trabalha com essa ideia do desvio das gotinhas também, com a presença do campo elétrico. Bom, mas o importante mesmo é que quando você tem esse tipo de campo elétrico, a interação do campo fica somente entre as placas. Como é um equipamento extremamente utilizado no cotidiano, é interessante que ele não crie nenhum tipo de interferência do lado de fora. E isso é possível, porque o campo elétrico do lado de fora é nulo. Então, qualquer outro equipamento que você tem aqui não vai criar o que a gente chama de um chiado, um ruído de fundo. Qualquer interação que tiver, só vai ser entre as placas. Então, já está um grande benefício. Uma placa sozinho, ele interage em todos os pontos e ao redor dele, então não tem como você limitar a atuação dele. Quando você coloca duas placas de cargas e sinais opostos, somente aquela região do meio é que vai ter realmente algum tipo de interação. E eu vou aproveitar e eu vou botar agora aquele vídeo que eu passei na aula ao vivo agora para você ver a experiência. Lembre-se que aquilo não é, você vai ver, não é de malha de ferro, na verdade é farinha de trigo, você pode fazer com grama também, mas esse é feito com farinha de trigo. Vai ter um que é um dipolo, ou seja, um polo positivo e um polo negativo, vai fazer o desenhozinho das linhas de força. E no vídeo que vem logo em seguida é colocado duas plaquinhas, na verdade são dois aramezinhos, e você vai ver que por mais que ele jogue a farinha de trigo, que ele mude a intensidade, ele mude a tensão, você vai notar que só vai ter linha de força entre aquela regiãozinha. É bem legal mesmo. Lá de fora você não vai ver, você vai ver que não tem interação nenhuma. Vale a pena assistir para você entender a outra explicação de uma experiência que envolve muitos exercícios que você vai fazer em várias apostilas, inclusive na nossa. Beleza? Aguenta mais um pouquinho, que é VaptVolt. Viu? Viu legalzinho o vídeo? Agora você acredita, né? Do lado de fora
não tem nenhum tipo de influência, não tem campo elétrico. Campo elétrico é somente entre as regiões da plaquinha. Legal? Não confunda com blindagem eletrostática, que não tem nada a ver agora não, tá bom? Isso é outra situação. Bom, e daí? E daí que eu vou te propor a seguinte experiência. Lembra dessas duas plaquinhas, A e B, uma carregada positivamente e outra negativamente? Olha a plaquinha A que está aqui, olha a plaquinha B que está aqui. E reforçando a ideia, tá? Vou copiar e colar. Aqui é positivo, aqui é negativo. E agora é o seguinte, elas estão paralelas, as duas estão aqui, uma do ladinho da outra, e eu fiz um furinho, tá? Esse tracejadinho vai representar a trajetória que uma partícula que eu lancei vai fazer. Ou seja, vai passar em linha reta nessa região. Legal? E vamos marcar essa partícula aqui, ó. Botar ela aqui de verdinho. Pronto. Aqui a sua partícula em 3 momentos. Show? E você está vendo que aqui embaixo eu também representei as placas, a região das placas A e B, num gráfico de velocidade, em função de que mesmo? Tempo. A gente não vai nunca esquecer que a gente tem a cinemática fiscal para nos acompanhar. Então, atenção. Cuidado com a minha frase, veja se é verdadeira ou falsa. Essa partícula carregada positivamente, à medida que se aproxima da placa A, que é positiva, a velocidade dela tende a diminuir pelo fato de sofrer uma repulsão. Isso é verdadeiro ou é falso? Pip, pip, pip. Errou quem disse que é verdadeiro. Na realidade, a velocidade dessa partícula do lado de fora permanece sempre o que é mesmo. Constante. Não tem por que essa velocidade aumentar ou diminuir. Por que não tem? Bom, o primeiro detalhe é o seguinte. Para ela poder aumentar, é porque ela tem que ter aceleração, que eu vou chamar de A. Se existe aceleração, é porque certamente foi aplicado sobre o corpo uma força. E na sua cabecinha e na minha, a gente já fez aquela avaliação da situação. Peraí, é partícula, força peso desprezível, fez no vácuo, não tem resistência. Então, se tem um campo elétrico, a única força possível que vai atuar nesse corpo é a força elétrica, que é dada por Q vezes 0. E aí é que vem um detalhe, que é o legal. A carga elétrica, ela existe, tem um valor, ela é positiva. Só que do lado de fora não existe o que é mesmo? O campo elétrico. Confere? E à medida que do lado de fora não tem campo elétrico, também não pode ter força. Se não tem força, também não pode existir do lado de fora o que é mesmo, gente? A aceleração. Então significa dizer que enquanto a partícula não penetra na região entre as placas, a velocidade dela só pode ser o que é mesmo? Constante. E o que vai acontecer depois que ela entrar, Moraes? Aí é com nós mesmo. Por quê? Se aqui é positivo e aqui é negativo, ou aqui é positivo e positivo, tanto faz, vai ter uma força para a direita. Isso, inclusive, você já imaginava por que existiria uma força para a direita. Vamos lá. Primeiro que a gente aprendeu que todo campo elétrico vai do positivo para o negativo. Então está aqui o seu vetor, campo elétrico. Legal? E outra coisa que nós aprendemos é que quando a gente fala a respeito de força elétrica, se a carga aqui for positiva, a força elétrica do campo elétrico tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, não tenha dúvida, ela já está andando para a direita e tem uma força e, consequentemente, uma aceleração para a direita, a velocidade dessa partícula só pode fazer o que mesmo? Aumentar. E depois que sair do campo elétrico? Depois que sair do campo elétrico, não vai rolar nada. Por quê? Porque não tem campo, não vai ter força, não vai ter aceleração, então a tendência natural é que a velocidade permaneça o que mesmo? Constante. Então, toda vez que você tivesse ideia do campo elétrico, placas planas e paralelas, sinais opostos, dentro vai ter interação. Do lado de fora a velocidade permanece sempre que é mesmo, gente, constante. Outra coisa que a gente vai lembrar, e a gente com certeza já viu várias vezes, é que campo elétrico ele tem como sinônimo capacitor, uma placa positiva e uma negativa, diferença de potencial, desequilíbrio, e ele também chama-se de condensador. Então, sinônimo para a mesma coisa. Ou seja, aqui dentro tem interação, vai gerar movimentação de cargas elétricas com variação de velocidade. Do lado de fora não tem variação de velocidade. A velocidade sempre vai tender a ficar sempre que é mesmo, gente, constante. E aí você tem aquelas sacadas, exercícios que são muito legais. O cara junta física 1 com física 3 de eletricidade. Mas você, com certeza, vai matar tranquilamente. Vamos lá por parte. Está vendo esse gráfico? Lógico, tem gráfico, eu adoro, né?
eu olho para esse ângulo θ e eu vou estudar a inclinação. Inclinação não, a tangente, né? Vamos falar coisa bacana, né? Então, isso aqui é uma variação de velocidade, isso aqui é uma variação de tempo, e a tangente do ângulo θ vai ser numericamente igual à variação de velocidade por esse intervalo de tempo, que a gente vai chamar de que mesmo, gente? Aceleração. E é muito comum ele pedir para você a distância percorrida, a velocidade com que ela saiu e assim por diante. Então você tem que saber quanto é que vale a aceleração. E a aceleração é dada por quem, Moraes? Ela é dada por quem? Vamos rever? Uma vez que a força elétrica atua como a força resultante pela segunda esposa do Newton, ou seja, pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a força elétrica é dada por Q vezes E. Logo, a aceleração vai ser dada por QE sobre M. Por isso que eu brinco com você que essa aceleração é dada por quem? Sacou? Eu peguei a massa que estava aqui multiplicando, passei para cá dividindo, a aceleração vai ser dada por quem? Fica a dica, você vai pegar exercício em que ele vai pedir a distância percorrida, a velocidade, ou pede mesmo a aceleração, e de repente ele nem te dá o tempo. Normalmente essas questões envolvem a ideia do Torricelli, que você conhece. V ao quadrado, V0 ao quadrado, duas vezes a aceleração e a distância percorrida pela partícula. E aí, essa aceleração, não esqueça, a aceleração é dada por quem? Guarda, porque vai ser extremamente importante. Só chovendo no molhado, para reforçar as ideias, inclusive por causa de unidade, que a gente tem problema com unidade, e você ir atrás, tá? Presta atenção, desliga o celular, que nós estamos conversando aqui. Ai, 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 tá? Não esqueça que o campo elétrico é dado por força sobre carga, ou seja, ele é dado em Newton por Coulomb. Então, unidade de campo elétrico, inicialmente que você vai aprender, vai fazer um exercício, é o Newton por Coulomb. Ela tem outra variação de unidade? Tem, né? Mas fica para um próximo momento. E sim, caso você tenha achado, pô, mas legal, né? Essa aceleração aqui, está dizendo que ela é constante. É constante, sim. Só para a gente fechar, por que a aceleração é constante? Porque a carga é constante, o campo elétrico é constante, a massa é constante, a aceleração só podia ser constante e a matemática não mente. Olha lá que coisa maravilhosa. Constante dentro do campo elétrico. Beleza? Fiquem bem, fiquem com Deus e assistam às aulas. Procura a gente, tire dúvida. Nosso WhatsApp em horário de aula está sempre aberto para de repente você tirar uma dúvida e a gente bater um papo, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.